Olá, ouvinte! Para tornar essa conversa acessível a todos, eu, Renata Tomasi e Vanice Nakano preparamos essa versão em português da conversa com Charlotte Morton, diretora executiva da WBA. Fizemos essa tradução com muito carinho, ainda que não seja uma dublagem profissional. Espero que gostem. O mundo inteiro enfrenta grandes desafios para lidar com os efeitos das mudanças climáticas. E o biogás é uma peça fundamental para a solução. Ele contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa ao fornecer energia renovável a partir do tratamento de resíduos orgânicos. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para que o biogás se torne um protagonista da energia limpa global. No episódio de hoje, vamos explorar a relevância do biogás no mundo, a urgência de ampliar sua produção para atender às metas climáticas e o papel único que o Brasil desempenha nessa transição. Da eficiência das plantas de biogás aos desafios das certificações internacionais e a crescente demanda por energia renovável, essa conversa trará insights valiosos sobre o potencial do biogás para transformar o futuro energético. Se você é apaixonado por sustentabilidade ou simplesmente tem curiosidade sobre o futuro da energia, este episódio está repleto de informações imperdíveis. Então, vamos mergulhar juntos no poder transformador do biogás. Eu sou Vanice Nakano e este é o podcast da Amplum Biogás. Este episódio tem o apoio da Ultragaz, que inova a oferecer biometano para a descarbonização das indústrias e contribui com a disseminação de conhecimento sobre biometano, somando energias junto à Amplum Biogás. Apoie você também. Bem-vindo ao podcast Amplum Biogás. Nossa convidada de hoje é advogada com 10 anos de experiência. Estudou para seu MBA na London Business School antes de abrir um negócio de clube de carros. Ela então atuou no comercial da Associação de Digestão Anaeróbica e Biorrecursos em 2009. Reconhecendo o potencial global ainda maior desse setor, ela desempenhou um papel crucial no estabelecimento da Associação Mundial de Biogás, a WBA, em 2016, para promover e aumentar a absorção global de biogás, visando atingir as metas de mudanças climáticas de Paris, o compromisso global de metano e os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Em 2022, ela foi condecorada com o título de Oficial da Ordem do Império Britânico por seus serviços à indústria do biogás. Hoje, temos a honra de receber Charlotte Morton. Muito obrigada, Charlotte, por aceitar nosso convite. É realmente um prazer e um privilégio para nós tê-la aqui. Well, thank you, and it's a huge pleasure to be with you today. Bem, obrigada. É um prazer enorme estar hoje com vocês. Há tantas coisas maravilhosas sendo feitas no mundo do biogás no Brasil e vocês são parte disso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Também gostaria de aproveitar o momento para agradecer a você, nosso ouvinte, e novos ouvintes. Sua presença é o que torna esse podcast possível. E antes de começarmos nossa conversa com a Charlotte, se você ainda não fez isso, reserve um segundo para curtir e nos deixar 5 estrelas na sua plataforma favorita. Não esqueça de clicar no sino de notificação para não perder nenhuma atualização. Seu apoio significa muito e nos ajuda a continuar entregando conteúdo de qualidade para você. Então vamos começar. Charlotte, em nosso podcast, antes de mergulharmos em tópicos técnicos, gostamos de conhecer nosso convidado um pouco melhor. Eu já compartilhei sua experiência profissional com os nossos ouvintes. Mas agora, diga-nos, quem é você além do biogás? Você poderia compartilhar um pequeno detalhe ou algo significativo da sua vida diária? Well, I suppose there's probably two things. Bem, suponho que provavelmente sejam duas coisas. Uma, eu acho que no fundo do meu ser há um amor incrível pela natureza. I find nature is so stunningly beautiful. Acho a natureza tão incrivelmente bela e tão notável que é a preservação da natureza e do mundo. The preservation of nature and the world, the beauty of the A beleza do mundo selvagem e natural ao nosso redor é realmente o que me motiva. E por outro lado, no dia a dia, eu me mantenho feliz e em forma correndo atrás de uma bola de tênis em uma quadra jogando tênis. Great. I admire a lot. Ótimo. Admiro muito jogadores de tênis. Bem, vamos mergulhar na coisa do biogás agora, Charlotte.
Primeiro, você poderia apresentar brevemente a Associação Mundial de Biogás, a WBA, para nosso público, incluindo seus objetivos e principais ações em andamento? Sure. The World Biogas Association. Claro, a Associação Mundial de Biogás foi criada há pouco mais de 8 anos, principalmente para garantir que o mundo estivesse ciente de quão importante e quão emocionante seria se pudéssemos reciclar todos os resíduos orgânicos que nós, humanos, geramos todos os anos. That we humans generate every year. E também para facilitar a entrega dessa oportunidade. Na época em que a WBA foi criada, ninguém havia quantificado os volumes de resíduos orgânicos que estávamos gerando, os problemas que eles estavam causando ou buscando avaliar o valor agregado que poderia ser entregue. Fomos capazes de coletar esses resíduos orgânicos, aqueles que são razoavelmente capturáveis, ou seja, e reciclá-los por meio da digestão anaeróbica ou biogás dos principais produtos do biogás, biometano, biofertilizante, o bio-CO2, e há uma série de outros produtos complementares que também podem ser feitos. E que oportunidade econômica incrivelmente empolgante seria. Então, é uma questão existencial. Todos esses resíduos orgânicos, 105 bilhões de toneladas de resíduos orgânicos estão gerando metano à medida que se decompõem. Sabemos que o metano é um gás de efeito estufa 86 vezes mais potente que o CO2 nos primeiros 20 anos de vida. E se pudéssemos reciclar todos esses resíduos orgânicos, atingiríamos metade do compromisso global para o metano. Então, isso é muito importante para nós. Esses resíduos também estão causando muita poluição nos nossos rios e oceanos. E, na verdade, isso pode ser um problema ainda mais sério do que as mudanças climáticas. Então, é urgente e vital que façamos algo. Mas, se pensarmos sobre esses resíduos e o que eles contêm um valor incrível. Então, estamos falando, digamos, de um ponto de vista energético, do equivalente a 1/3 do consumo atual de gás fóssil. Isso é bastante energia, assim como todos os nutrientes que esses resíduos orgânicos contêm, que são muito importantes para uma futura produção de nossa futura produção de alimentos. E claro, também é uma grande oportunidade econômica, porque para entregar à indústria será necessário o desenvolvimento de enormes cadeias de suprimentos. E estimamos que isso criará algo como 10 a 15 milhões de empregos em todo o mundo, em todos os lugares, ajudando a manter as pessoas vivendo onde vivem hoje. E é tão incrivelmente emocionante, além de ser uma necessidade existencial. É notável que o biogás esteja crescendo em todo o mundo. Também é notável a urgência, como você disse, para a transição energética e garantir todas as metas para a mudança climática global que precisamos atingir. Mas parece que as coisas não estão tão rápidas quanto necessário para atender às metas globais de mudança climática, como o Acordo de Paris e o Compromisso Global para o Metano. Quais são os maiores desafios para escalar o biogás globalmente? Bem, eu acho que há 2 grandes desafios, eu diria, acima de outros até. Um é que para desenvolver uma usina de biogás, você precisa ser capaz de levantar financiamento. E para levantar financiamento, qualquer investidor vai querer ser capaz de atingir uma taxa interna de retorno sobre o seu investimento, que seja apropriada para a gama de riscos envolvidos na montagem desse projeto. Agora, para que os desenvolvedores façam isso, eles precisam de um ambiente regulatório que permita que isso aconteça. Em muitos países, simplesmente não existe um ambiente regulatório apropriado. Então, é muito difícil para que os desenvolvedores criem um projeto que seja capaz de levantar fundos. Então, antes de tudo, você precisa ter esse ambiente regulatório em vigor. E, é claro,
O que estamos falando aqui é de uma tecnologia ou processo de economia circular, porque estamos falando da economia circular de resíduos orgânicos. Resíduos como restos de alimentos que precisam ser coletados de residências e empresas. Então, você precisa ter uma infraestrutura de coleta de resíduos adequada em vigor. Estamos falando de estercos, chorumes e outros resíduos agrícolas, que, portanto, também precisam ser coletados de fazendas e agroindústrias. Resíduos comerciais e industriais de processamento de alimentos e bebidas. Da mesma forma, é claro, nosso próprio esgoto, afinal geramos muito. Então, temos que pensar em como teremos todos os processos de coleta apropriados em vigor. Então, você desenvolve a estrutura de biogás, mas também é necessário descobrir para onde vai toda essa energia gerada. E ela vai para o sistema de transporte? Ela vai para uma rede elétrica? Ela vai para uma rede de gás? E, similarmente, você também tem que pensar para onde vai o fertilizante. Você também precisa ter certeza de que é possível para uma planta obter uma licença, obter planejamento e uma licença para operar. Na Europa, o tempo médio para se obter uma licença é algo como 2 a 5 anos. Bem, e só para obter a licença de uma planta, o cronograma global de promessa de metano é 2030. That's less than 5 years away. Isso é menos de 5 anos. Então, nós temos que mudar a forma como fazemos as coisas se quisermos realmente ter alguma chance de atingir as metas com as quais nos comprometemos. Mais de 155 países se comprometeram a cumprir a promessa global de metano, mas poucos deles têm um regime regulatório apropriado em vigor. Yeah, that makes a lot of sense and interesting. Isso faz muito sentido. É interessante. Eu não sabia que na Europa demorava-se tanto para ter uma autorização para uma planta ser operada. Eu achava que era algo que só tínhamos no Brasil. Então é um desafio não só para nós, certo? E sim para vocês também. Ok. E também falando sobre isso, a operação de uma planta, que, como você disse, não é algo simples. Quando se trata de eficiência, a eficiência dessa planta, os desafios podem ser ainda maiores, certo? Não é apenas operá-lo, mas operá-lo com eficiência. Como a Europa está abordando a eficiência de produção de biogás e biometano e também o transporte, uma pegada de carbono reduzida para essas fontes de energia, garantindo, por exemplo, baixas emissões fugitivas, já é um foco fundamental? E também, Charlotte, eu disse aqui na Europa, mas fique à vontade de nos trazer qualquer outro exemplo de qualquer outro país que tenha essa chave como algo relevante. This key as a relevant theme. Well, I think in terms of plant operation, there are a number of things. Em termos de operação de planta, há uma série de coisas que você claramente tem que garantir para que haja padrões mínimos de saúde e segurança em vigor, para garantir que o meio ambiente esteja protegido, que você observe as métricas de desempenho apropriadas. E como você corretamente destacou, Vanessa, uma das métricas de desempenho, além das saídas, receitas e custos, é também garantir que nós mesmos administremos as emissões de metano. Não podemos emitir mais metano do que estamos evitando ao reciclar os resíduos orgânicos. Me parece apropriado, eu vou citar duas coisas aqui que a Associação Mundial de Biogás desenvolveu, até porque elas estão prestes a ser publicadas. São temas que abordam a questão-chave que estamos enfrentando, que é a falta de tempo. Uma delas é o desenvolvimento de um modelo de biogás e um modelo de estrutura regulatória global para o biogás. Então, essencialmente, isso contém todas as políticas, padrões e regulamentações que um desenvolvedor precisa que um país tenha em vigor para montar projetos, como eu mencionei anteriormente. E a segunda coisa é o esquema internacional de certificação de digestão anaeróbica. Então, a estrutura, como eu disse, está disponível
possível para qualquer país adaptar ao seu contexto e circunstâncias locais. De outra forma, isso levaria um enorme tempo para a implementação de tal estrutura. No Reino Unido, por exemplo, quando comecei a me envolver nessa indústria, levou 3 anos para desenvolver apenas o padrão para o biometano ser injetado na rede de gás. 3 anos. Bom, você sabe, nós não temos esse tempo. Então, se pudermos, a estrutura é essencialmente construída sobre toda a experiência de outros países, pega o melhor e reúne o melhor de todas as políticas, padrões e regulamentações de outros países e os disponibiliza para os países que ainda estão desenvolvendo a sua estrutura. Aqui está o que você precisa. Aqui está algo que funciona. Tudo o que você precisa fazer agora é adaptá-lo ao seu próprio contexto local. Então, isso deve levar tempo. O Esquema Internacional de Certificação define padrões mínimos para o desempenho de saúde, segurança e meio ambiente em uma usina de biogás, o que também é crítico. Existem algumas usinas de biogás ao redor do mundo que não atendem a esses padrões mínimos e que não estão tendo um bom desempenho. E isso cria uma reputação negativa para a indústria, o que não é bom. E também não podemos. Também temos que garantir que as pessoas que trabalham nessas usinas possam fazê-lo com segurança, como todas as outras partes interessadas envolvidas. E o Esquema Internacional de Certificação de Digestão Anaeróbica conectou a ele uma avaliação padronizada do ciclo de vida, para que qualquer operador possa demonstrar com a confiança daqueles que se importam com isso. Que é isso? Que é a descarbonização que está sendo alcançada. É avaliado de uma forma estruturada, com uma metodologia robusta e que é aceita por aqueles que medem a descarbonização. E isso tem o potencial de ser vinculado a outros mercados de carbono. Então, isso deve ajudar a resolver a principal questão que mencionei no começo, que qualquer desenvolvedor precisa ser capaz de demonstrar ao investidor que obterá uma taxa interna de retorno autossuficiente para atender a gama de riscos envolvidos na montagem de um projeto. Então, acho que essas duas coisas devem ser imensamente úteis para ajudar a facilitar o crescimento da indústria. E outra coisa que quero destacar é que a estrutura também inclui uma nova maneira de obter uma licença, um novo processo e metodologia que deve permitir que uma licença seja obtida em 4 meses. Então, isso pode estar tomando muito tempo de todo o processo, que é o que estamos tentando alcançar. Oh, perfect. It's good to hear that, Charlotte. Perfeito. É bom ouvir isso, Charlotte. Você também já respondeu minha próxima pergunta, que é exatamente sobre isso. E como podemos, de fato, valorizar essas usinas que se importam com a eficiência e garantir que ela esteja realmente descarbonizando o combustível que está nos dando essa energia renovável? Como podemos ter certeza de que nos dará um resultado positivo quando dizemos que vamos substituir um combustível fóssil? E também, pensando nisso, o que me vem à mente sabemos que, por exemplo, o GHG Protocol aceita o I-REC, que é o Certificado de Energia Renovável para Eletricidade Limpa. Gostaria de saber de você, e o biometano como combustível renovável. Como é a aceitação desse certificado de combustível renovável em relatórios de emissões de padrões internacionais, como o protocolo GHG? Existem outros padrões que aceitam o biometano, o certificado de biometano para os relatórios de emissões? Você já apresentou esse tema, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais. O que as organizações e empresas podem fazer para acelerar a aceitação desses certificados de origem nesses padrões de relatórios de emissões? International standards emissions. And also, what you already introduced this theme, but I'd like to hear about a little bit more. What can the organizations and companies do to accelerate the acceptance of these origin certificates in these emissions report standards? Well, you're probably aware that there has been Bom, você provavelmente está ciente de que há um problema de longa data com o relato e uso de certificados de biometano sob o protocolo de gases de efeito estufa, que é o mecanismo de relato mais significativo hoje. E anteriormente, os certificados de biometano eram reconhecidos
sob o protocolo. Mas um problema surgiu alguns anos atrás, quando a orientação foi alterada e criou muita incerteza. Então, há uma campanha em andamento há algum tempo para restaurar a orientação anterior sob o protocolo de gases de efeito estufa, para justamente restaurar essa confiança. Porque o que aconteceu é que o preço dos certificados de biometano caiu aproximadamente pela metade desde que a orientação foi removida. E isso desacelerou o crescimento da indústria, porque a indústria estava crescendo em função justamente disso. O preço dos certificados de biometano estava contribuindo o suficiente para atrair o financiamento necessário. Então, há um grande número de organizações que estão colaborando juntas para trabalhar com o protocolo de gases de efeito estufa, para fazer campanha por essa mudança. Também conheci vários diretores do protocolo que me garantiram, de fato, que mecanismos de mercado como certificados de biometano são realmente importantes para eles. E eles querem ter certeza de que podem trabalhar e de que quaisquer problemas que eles vejam sejam resolvidos. Eles criaram uma estrutura e um processo que, segundo eles, chegarão ao ponto em que o reconhecimento dos certificados de biometano e a orientação serão restaurados. A questão, novamente, é uma questão de tempo e de ver o que podemos fazer com o World Resources Institute e o protocolo de gases de efeito estufa para obter essa orientação e a confiança restauradas o mais rápido possível. Nós não podemos esperar mais 2 anos, por exemplo, quando temos menos de 5 para entregar o compromisso global de metano. Então, é um trabalho em andamento e que precisamos acelerar as coisas. Um dos nossos objetivos como associação, que faz parte do nosso trabalho, justamente, é garantir que possamos fazer mudanças que permitam que a indústria cresça onde for possível. Bom, ações importantes. E é bom ouvir isso. E nossos ouvintes, não percam e confiram o episódio 18, onde discutimos os certificados de gás para biogás e biometano com o Fernando Giacchini. Para ouvir esse episódio sugerido, clique no link na descrição. Acho que aí também podemos acrescentar muitas informações úteis para você sobre esse tema. Charlotte, voltando aqui. Sabemos que o Brasil tem um enorme potencial e a oportunidade de liderar a transição para a energia verde. No ano passado, o Brasil sediou o Congresso da WBA, que destacou o papel fundamental do país para essa indústria. Charlotte, você poderia nos contar mais sobre a importância do Brasil para a WBA e também como vocês podem apoiar o crescimento do biogás no Brasil? And also how the WBA can support the growth of biogas in Brazil. Sure, Brazil is absolutely one of our priority countries. It's a large Claro, country, large o Brasil population, é country. absolutamente um dos países prioritários. A lot of É um país organoid grande, waste, com uma which enorme creates, a população, huge um opportunity país for lindo Brazil. e com muito resíduo orgânico, So, along with o que India, cria uma which grande also oportunidade has, para o Brasil. sort of Então, comparable, junto com a Índia, or que similar também sort tem of, circunstâncias circumstances, comparáveis both ou have a big similares, sugar industry, for example. ambos têm uma indústria de açúcar, por exemplo. We are now Estamos looking agora to buscando develop, desenvolver um roadmap de biogás para o Brasil biogas e também roadmap para a for Índia. Brazil, Já há muita coisa and also for acontecendo, na India. verdade, em There biogás is a para o lot Brasil. already happening actually in biogas for Brazil. So the work that we're proposing to do would be Então, to o trabalho que estamos complement that, propondo fazer seria working complementar with, a isso, trabalhando com o governo Brazilian brasileiro government or ou state governos governments. estaduais. The state of São O estado Paulo de is São Paulo particularly está interested, particularmente as well as interessado, working with, assim como national, associações nacionais de biogas biogás, como a associations, Abiogás e o such as CI Abiogás, Biogás, e and outras CI partes Biogas, interessadas relevantes. and other relevant stakeholders. A maneira mais rápida de fazer uma indústria crescer é por meio da construção de um roadmap, ou seja, reunir todas as partes interessadas e chegar a um acordo sobre o tamanho do benefício. Quão grande essa indústria pode ser no Brasil? E fazer com que todos concordem que esse é um ganho realmente expressivo para o país.
Todos nós queremos fazer isso then you acontecer. understand Então, what's going to a stop it partir desse happening. What are the roadmap, você barriers? entende o And que what vai can we do to impedir que isso remove those aconteça, barriers? quais são as barreiras e o que podemos fazer para removê-las. Everybody can agree Dessa the forma, todos changes, the concordam com policies, as mudanças regulations, what other políticas, changes that need to be made. regulamentações e They can outras be put into an alterações action que plan to precisam get ser those changes feitas made. e colocadas, então, em um plano de ação. Then it's about Então, modeling the trata-se supply de chain modelar a required cadeia de to deliver suprimentos all que of those será parts, 'cause necessária para you're looking at entregar a todas big essas growth plantas. opportunity in Porque Brazil. você So that will está require olhando para uma development grande of a supply oportunidade de chain. crescimento no And if Brasil, that's então isso modeled, exigirá then o that gives desenvolvimento investors de uma confidence cadeia de to suprimentos. understand that, E se isso to for know that there modelado, will be a market dará aos investidores for confiança de saber the products que haverá produced by mercado the para os supply chain. produtos produzidos pela cadeia de suprimentos. And then, of course, you have to look at the Então, é capacity claro, building, você tem que olhar because para a it's gonna need a capacitação, lot porque of você new vai people to precisar de come into muitas the pessoas industry who are going to novas need to be entrando na trained. indústria e que precisarão ser So treinadas. again, that Então, can all go novamente, into tudo the plan. isso vai entrar no And plano. once you have a E plan, quando você tem then um you can plano, focus on você delivering pode it, se and everybody's concentrar em agreed on the entregá-lo. direction of E travel. todos So concordam it com a really is direção e o absolutely the caminho. fastest way to get to deliver the full E potential. essa é realmente a maneira And mais rápida we're, de entregar todo o as I say, potencial. as E you como eu know very disse, well, there como is você sabe already a lot muito bem, happening, a lot já of há muita support coisa acontecendo e muito happening. And apoio just after we acontecendo. finished the World E logo Biogas depois que Association terminamos o Brazil Congress, congresso there da was Associação Mundial de announcement Biogás no of Brasil, policy houve o support for the anúncio de um sector apoio at a político para o national setor level, em which was nível very exciting. nacional, o que foi muito So emocionante. Então, é it's ótimo great to ver see isso that. acontecendo, And e é sobre it's about adaptação. O que adapting estamos oferecendo é what we're adaptar o offering modelo is de to estrutura adapt the regulatória do biogás, model biogas sobre o qual regulatory eu já framework falei no that Esquema I've already talked Internacional de about in the Certificação International de Aid Digestão Certification Scheme, Anaeróbica, and to take e elements pegar from elementos the da framework estrutura that que will complement what's complementariam o que já already in existe no Brazil Brasil e and add adicionar o to que já existe what's para already there garantir to aos ensure that developers desenvolvedores can get the funding that they need. para que possam obter o And financiamento que also to look at precisam. E adapting the também international aid and analisar a certification adaptação do schemes to Esquema ensure that all Internacional de plants are Certificação designed, para built garantir and que todas operated as well, plantas sejam and projetadas, can attract the construídas e bem funding as well operadas, from carbon para que markets. possam atrair financiamento também dos mercados de carbono. Perfect. Everything is linked and we have Perfeito. perspectives. So Tudo está interligado e temos boas perspectivas para os próximos anos, para esse crescimento. É bom ouvir isso também. Como você disse, a Índia também é um dos participantes importantes nesse setor. E algo que me vem à mente é considerar esse potencial do biogás para desempenhar um papel significativo na obtenção de metas globais de sustentabilidade. E é sobre isso que temos conversado. Quais estratégias são essenciais para promover a colaboração internacional para o desenvolvimento do biogás? Como podemos aprender com a Europa, que está anos à frente, mas também com países que olhamos e vemos que somos um pouco parecidos? Nossas realidades são semelhantes à da Índia, por exemplo. Como você acredita que essa é a melhor maneira de fazer essa colaboração realmente acontecer? To make this collaboration to actually happen? Well, there's lots of ways to do it. Bem, há muitas maneiras de fazer isso, e você está absolutamente certa, Vanice. Há muito que aprender com outros países, e com as experiências de outros países, e com a experiência de mercados mais desenvolvidos, tanto com seus erros quanto com o que funcionou bem. Então, acho que o modelo de estrutura regulatória já integra bastante isso, mas há muito mais que pode ser adicionado. Então, nós mesmos, por exemplo, vocês têm sua maravilhosa série de podcasts. Também temos uma série de podcasts e alguns webinários técnicos para garantir que guias de melhores práticas e guia de instruções, tanto virtuais quanto impresso, sejam acessíveis às pessoas que queiram aprender. Podemos compartilhar o conhecimento de pessoas que estão fazendo isso bem e compartilhar seus desafios e discuti-los por meio de oportunidades virtuais e impressas, reunindo pessoas por meio de webinários e podcasts. E também eventos como a nossa série de congressos e eventos que a Biogás realiza e o CBiogás realizam no próprio Brasil. Realizamos eventos no Brasil, na Índia, no Reino Unido, e temos delegações internacionais comparecendo a esses eventos.
Então, bringing, trata-se de criar plataformas que permitam que as pessoas se reúnam, compartilhem seus conhecimentos e experiências e ajudem as pessoas que estão entrando no setor a aprender mais rápido e que não cometam os mesmos erros que no passado, para não terem que reinventar a roda. That's a good thing. Not reinvent the wheel. We can save time and money, right? Sim, isso é uma coisa boa, não reinventar a roda. Podemos economizar tempo e dinheiro, certo? Fazendo e aprendendo com os outros e com os erros do passado. Isso é importante, muito importante para nós também. E Charlotte, pensando no que já conversamos, e algo que eu sempre pergunto às pessoas com quem trabalho, assim como pessoas como você, que na verdade são chefes de grandes organizações como a WBA. Sabemos que temos a urgência de ações para limitar a mudança climática global. Isso faz parte das nossas conversas diárias. As notícias mostram com frequência que os desastres climáticos estão aumentando, afetando tanto países pobres quanto ricos. Affecting both poor or rich countries. And year by year, E ano após ano, COP após COP, esse assunto ainda não é prioridade para os governos dos países. For the nations, governors and E o que você pensa sobre isso? O que você pôde sentir na última COP em Baku? Você estava lá e o que você percebeu? Minha pergunta é um pouco mais filosófica. Nós, como uma sociedade global, ainda temos tempo para fazer as mudanças necessárias para evitar o pior? Well, that's the key question, isn't it? And I'd love to be able to Essa pergunta é say, chave, so I não have é? two answers to that E eu question. adoraria dizer isso, One e eu is tenho that, duas yes, we could do it respostas para essa if pergunta. we put our Uma minds delas to é que it. sim, We put a man on the poderíamos moon in fazer less isso than se 9 nos years. dedicássemos a Cost a isso. lot of money, but we did it. Colocamos um homem na Lua And em menos de 9 anos, e the custou solutions muito are dinheiro, out mas there, nós and we conseguimos. know how to do it. E as soluções problem is estão aí, e ourselves. sabemos como fazê-las. O Collectively, problema we somos are nós mesmos. unable to reach agreements at Coletivamente, the não highest conseguimos level, and even chegar at a all um acordo levels, nos that níveis this is mais what we need to altos, do. mesmo And em that's the todos os problem. And níveis, that's de what I que don't é see necessário changing. fazer o que I nós certainly precisamos don't see fazer. that changing fast enough. E esse é o And problema. it's hugely E é frustrating isso because I que don't não know what vejo more mudando. evidence De is certa required forma, não vejo to isso mudando rápido o for suficiente. everyone for E it é to be extremamente blatantly frustrante, obvious porque eu não that sei we quais are evidências a mais serão absolutely dire necessárias situation. para que todos saibam And que be estamos em uma almost beyond the situação last chance saloon. absolutamente terrível e que If we look estamos at quase além do the limite da situation última of our rivers chance. and oceans, for example, Se olharmos para a the levels situação of dos nossos acidification rios e and pollution oceanos, have por reached a point exemplo, where the os níveis evidence de is suggesting, and this acidificação e isn't so much poluição a political atingiram opinion, um it's ponto em que as scientific evidências evidence sugerem. is E suggesting that isso não we é reach a tanto uma point of questão no de return in opinião, about 15 mas years. evidências científicas Well, sugerem que 15 chegaremos years a um is a ponto sem nanosecond. retorno em cerca de 15 anos. And, E you bem, know, at what 15 point anos é are we going praticamente to um say we nanosegundo. have to do something about that? E você sabe em que You know, it's ponto a nós small vamos number of people dizer who que have temos been que fazer shouting algo a about it, been respeito disso? shouting about it for a very long É um time. pequeno número de pessoas And que yet the estavam people gritando sobre shouting, isso e you know, quite gritando a few sobre isso people há shouting muito about tempo. it are E either ainda in assim as prison pessoas or have been gritando, murdered. muitas pessoas falando a respeito I don't- disso estão na prisão So, ou I mean, foram this is a terrible thing assassinadas. to say, but Então quer I dizer, really don't believe parece that uma we coisa will do it terrível de se mencionar, mas eu realmente não acredito que faremos isso. enough. I mean, Quero dizer, we are estamos doing fazendo o best that we melhor can. que podemos. You and Você, Amplum, a everybody in the Amplum biogas industry e in Brazil todos are da doing the indústria best de that you biogás can. no Brasil estão fazendo o melhor que podem. Mas ainda estamos But we're still only perdendo para os fossil fuels. combustíveis The fósseis. rate of funding A going into taxa the de fossil fuel financiamento industry destinada à indústria de combustíveis is just fósseis está increasing year on aumentando year. It's ano something após like, and ano. this is government E isso é o funding, financiamento support. governamental. Something Algo like como $700 trillion 700 last trilhões year de or the year dólares no before. ano passado ou no ano $700 anterior. trillion going in some kind of support to the fossil 700 fuel industry, trilhões whether de that's tax dólares breaks or entrando em algum tipo de apoio à indústria de subsidies or combustíveis whatever fósseis, form it is. seja em That's incentivos UN data, fiscais, it's not my data. subsídios ou qualquer outra I forma. mean, are we mad? Esses são dados da ONU, não são meus dados. We're bringing Quer it on dizer, ourselves. estamos And fazendo it's gonna be isso para it's a nós tragedy. mesmos. Absolute Isso vai ser tragedy. uma tragédia. Isso é uma tragédia absoluta. E as pessoas estão sofrendo, certo? As pessoas já estão sofrendo. Yeah.
Quero dizer, olhe para os incêndios mais recentes em Los Angeles. Não é a primeira vez que temos que olhar para os incêndios que vimos no ano passado na Grécia. Estamos vendo pontos de inflexão em todos os lugares. Estamos vendo as calotas polares derretendo a uma velocidade espantosa. Estamos vendo mais tempestades, mais tudo, mais temperaturas, e já estamos em 1,5 graus, que era o nível que estávamos tentando limitar. Yeah, exactly. We could observe here in Brazil that we have the flood. Sim, exatamente. Nós pudemos observar aqui no Brasil que tivemos a enchente no Rio Grande do Sul, no estado do Sul. Depois disso, parece que pessoas que nunca trabalharam com esse tema começaram a perceber. Porque, como eu disse, para nós que estamos trabalhando com isso, é natural que tenhamos mais preocupações sobre situações assim. Mas eu pude observar que, após esses acontecimentos das enchentes, pessoas que nunca leram nada sobre mudanças climáticas começaram a se preocupar. Então realmente isso está acontecendo? E aí eu digo, sim, pessoal, já está aqui, já está batendo na nossa porta. Então é algo que nós, como sociedade, devemos cuidar e entender que nossa mudança é necessária. Devemos mudar a maneira como as coisas são e também devemos fazer com que nossos políticos e governadores façam o que precisa ser feito. E para regular e fazer políticas públicas que realmente ajudem nosso trabalho a acontecer e acelerar isso, certo? O Minuto Energia e Conhecimento começa agora. Oi, ouvinte! Aqui quem fala é Andressa Pereira. Hoje trago para vocês o tema codigestão. Como o próprio nome sugere, a codigestão é a digestão simultânea de 2 ou mais substratos, ou seja, de mais tipos de matérias orgânicas em um biodigestor. Para a geração de biogás, esta técnica pode ter diversas vantagens. Ela melhora a qualidade do biogás e aumenta a eficiência na sua produção. Isso mesmo, a mistura de substratos complementares otimizará a proporção de carbono e nitrogênio e potencializará a degradação orgânica, proporcionando assim maior rendimento energético e gerando também o biogás com maior teor de metano e menor concentração de impurezas, como H2S. A codigestão pode também aumentar a flexibilidade operacional, pois ao trabalhar com mais de um substrato, a planta reduz a dependência de uma única fonte de matéria-prima, permitindo ajustes na alimentação do biodigestor conforme a disponibilidade dos resíduos. Outra vantagem é a maior estabilidade do sistema, pois a diversificação dos substratos melhora o equilíbrio entre macronutrientes, evitando problemas como acidificação excessiva ou inibição da atividade microbiana. Assim, a codigestão, quando bem planejada e bem executada, tende a tornar os projetos de biogás mais eficientes e rentáveis. Você está planejando vir para a COP aqui no Brasil? Quer saber mais? Acesse o nosso site amplumbiogás.com.br. O Minuto Energia e Conhecimento foi oferecido pela Ultragás. Are you planning to come for COP here in Brazil? Yes, we will. In fact, we'll be in Brazil in March. Sim, iremos. Na verdade, estaremos no Brasil em março. A Coalizão Clima e Ar Limpo está sediando a sua reunião anual no Brasil. Então, estarei de volta em março e depois novamente em novembro para a COP. E acredito que sediaremos nosso segundo congresso da Associação Mundial de Biogás no Brasil um pouco antes disso também, para economizar 2 viagens. E acho que trabalharemos até lá para ver como podemos progredir no desenvolvimento de um roteiro de biogás no Brasil, para que possamos usar o evento como uma plataforma para reunir partes interessadas e analisar que trabalho adicional é necessário. We can use the event to as a platform to bring stakeholders together and look at what further work is required
for the remaining time pelo tempo because it would need restante, to be porque finished by precisará the end ser of February concluído até o next final year. de fevereiro do ano Okay, que vem. okay. So, yeah, I'm very much looking forward to Então, that. sim, It's a huge, estou muito it is a huge ansiosa por isso, opportunity, e é uma and grande there is so much oportunidade e há muito enthusiasm in entusiasmo no Brazil for Brasil pelo biogas, biogás, e muito pelo excelente and trabalho. a lot of Eu excellent work. adoraria destacar a I'd pequena love to highlight instalação que o SEI the Biogás está small operando em scale Itaipu, facility que é that realmente CI uma Biogas instalação is fantástica e operating inovadora. on Itaipu, Mhm. Itaipu's land, which is really a fantastic, innovative facility. We brought some stakeholders to it. Trouxemos when algumas we, partes interessadas quando visitamos o visited, local, just pouco before antes do our nosso primeiro first congresso da World Associação Biogas Mundial de Association in Biogás no Brazil Brasil Congress no ano last year, passado. and they were E very eles excited ficaram about muito it. animados, porque era muito inovador o que estava Very acontecendo innovative por what's lá. happening there. E muito A lot of aprendizado pode surgir learning, disso, ao that analisar can como come out of podemos it to obter look at, diferentes how we produtos can da get digestão different anaeróbica e do products out biogás. of anaerobic digestion and biogas, E, and portanto, how, aumentando o valor and therefore fornecido por esses increasing the recursos value that's orgânicos. delivered out of these organic resources. So, É muito bom ver really isso. good to Vocês see têm, é that. claro, as mulheres do You've of course biogás, que é uma got rede the maravilhosa e Mulheres enorme de do mulheres de Biogás, biogás which is do a Brasil. wonderful, huge network E of sabemos que women ter in mais biogas. mulheres e And maior diversidade de pessoas em we know organizações that que tomam decisões having melhora more significativamente o women, desempenho. greater diversity of people in decision-making organizations improves performance significantly. And we spent quite a lot of E today passamos talking about boa the fact parte that do we've dia got to falando just sobre o fato de que really precisamos realmente ter um perform desempenho muito melhor, so much better. que é muito importante That termos essa it's just so diversidade important para that que we have possamos this melhorar as diversity so that decisões we que can tomamos. improve our the decisions that we take, O desempenho das nossas performance of our empresas para companies, cumprir esses prazos to meet these horríveis horrendous que temos que deadlines that cumprir we se have to quisermos meet, sobreviver. if we're to survive. Então, é So ótimo que it's tenhamos great um that we've grupo got tão such a maravilhoso no wonderful Brasil. group in Brazil. Yeah, it's nice, and I get really happy to know that you actually Sim, a recognize rede this work. Mulheres do Biogás é Really ótima. appreciate that. E fico muito feliz em Awesome, saber que really você good. reconhece esse I would trabalho. like Muito also to obrigada. share with our Gostaria listeners também de and sugerir suggest para os nossos ouvintes another episode that o is came to episódio my com o mind. Alessandro It's an Sanches episode with Pereira, Alessandro onde Sanches falamos sobre o Pereira, trabalho where do we talk IPCC, o about trabalho da ONU, the nesses estudos sobre mudanças IPCC climáticas. work, the UN work for this all these studies about the climate change. Então vamos And deixar o also, link na we descrição could para que você também talk possa a little bit acessar e more ouvir esse episódio. about these themes, such as I'm talking here with Charlotte. So we are going to give you the link in the description, so then you can also reach and hear that episode. Charlotte, we are now, unfortunately, the time is coming to the end. But before we say goodbye, I'd love to hear. Charlotte, infelizmente nossa conversa está chegando ao fim. Mas antes de nos despedirmos, eu adoraria ouvir uma mensagem final sua. E se você tiver alguma sugestão ou recomendação especial para os nossos ouvintes, pode ser um livro, um filme, ou mesmo um evento, teria algo que te inspirou ultimamente? If you have any special recommendations for our listeners, it could be a book, a movie, or a podcast, or even event. Anything that has inspired you lately? Well, I feel it's appropriate, actually, given that you do have such a wonderful group of Bom, women in biogas. eu acho que essa sugestão que eu vou trazer é apropriada, tendo em vista que você trouxe um grupo tão maravilhoso de mulheres de biogás no Brasil. Então, eu quero destacar um livro que eu acho, assim, eu fiquei espantada com o que eu li dele, que se chama Mulheres Invisíveis, e a autora é a Caroline Criado Pérez. Esse livro realmente destaca como tantos dados são coletados sem separar os dados femininos dos dados masculinos, e que, portanto, estamos falhando em entender e tomando decisões erradas, até mesmo ao ponto das pessoas serem mortas porque não estamos coletando os dados certos e não estamos entendendo o valor que as mulheres entregam de contribuição. Então, estamos em uma situação existencial, na verdade, em uma crise existencial. Então, achei um livro muito bom de se ler. E é bastante preocupante entender, no mínimo, como a importância das mulheres e o quanto mais poderiam ser entregue e realizado
para elas e por elas, se entendêssemos completamente o valor com que elas contribuem e coletássemos os dados apropriadamente. Thank you very much. What an important recommendation. Uau, muito obrigada. Que recomendação importante. Vamos deixar o link onde os nossos ouvintes podem encontrar esse livro. Vai estar na minha lista de favoritos aqui também. Ótimo. Charlotte, mais uma vez quero te agradecer por estar aqui conosco. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Nós realmente admiramos demais o seu trabalho e os seus esforços para o setor do biogás. Foi um enorme prazer conversar com você e aprender muito com os seus insights. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram dessa nossa conversa. Foi um prazer enorme estar com você, Vanice. Estou muito ansiosa para encontrar vocês pessoalmente no Brasil. Muito obrigada pelo convite para essa conversa. Foi uma satisfação. Muito obrigada. That was our pleasure. Thanks a lot. And to you, e a você, nosso ouvinte, muito obrigada pela companhia. Gostaríamos de ouvir seus comentários e perguntas sobre esse episódio, bem como suas sugestões de tópicos e profissionais para destacar. Nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. Agradecemos também à Ultragaz por apoiar esse episódio e por unir forças para levar conhecimento de qualidade a ainda mais pessoas. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogas.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogas. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplum.